Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre representação de funções como séries de potências. Nosso primeiro exercício vai ser determinar qual que é a representação para essa função aqui como uma série de potências. A função é f de x igual a x sobre 4x mais 1, certo? Então a gente vai começar aqui escrevendo essa função da seguinte maneira, como x vezes 1 sobre 4x mais 1, certo? Agora a gente vai olhar para essa fração aqui. Ela se assemelha, de alguma forma, com a soma de uma série geométrica. A gente sabe que 1 sobre 1 menos x é a soma da série geométrica, somatório de n igual a zero até infinito, de x elevado a n, certo? E isso vale se a razão, né, que é o x, estiver entre menos 1 e 1, ou seja, o raio de convergência para essa série é igual a 1, certo? Então, eu tenho que olhar para essa minha expressão aqui como se fosse isso aqui, só que manipulado de alguma forma. Então, veja, a gente tem o x, que multiplica 1 sobre 1, só que tem que ser 1 menos alguma coisa, certo? Então, vai ficar 1 menos, como tem que dar mais 4x, tem que ficar 1 menos 4x aqui embaixo, certo? Agora está exatamente na forma que precisa para ficar aqui, ó. Eu tenho 1 sobre 1 menos a razão. Quem que é a minha razão aqui? É menos 4x, certo? Então, isso é a mesma coisa que x, que multiplica o quê? Uma série geométrica em que a razão é menos 4x. Então, vai ficar somatório de n igual a zero até infinito, de menos 4x elevado a n, certo? Dessa forma, como é que fica a nossa f aí, né? F de x vai ser o quê? Vai ser somatório de n igual a zero até infinito de quem? Bem, a gente tem esse menos aqui, aí fica menos 1 elevado a n, beleza? Vezes 4 elevado a n, vezes o x elevado a n que tinha ali, tá? Só que ainda tem esse outro x aqui multiplicando, então vai ficar x elevado a n vezes x. Repete a base e soma os expoentes. Então fica x elevado a n mais 1, certo? Então essa aqui é a representação em série de potências centrada em x igual a zero para essa função aqui, para essa f de x. Tá bom? Essa é a resposta aí para esse exemplo. O raio de convergência da minha série original, a série geométrica, era 1, ou seja, isso aqui funciona se o módulo da razão for menor do que 1, certo? Só que quem é que é a minha razão aqui? É menos 4x. Dessa forma, para que essa igualdade aqui seja válida, eu tenho que ter menos 4x menor do que 1, razão menor do que 1, tá? Essa função aqui é igual a essa série, se isso acontecer. Então, o módulo de menos 4x é igual ao módulo de menos 4, que é 4 vezes o módulo de x menor que 1. Daí, a gente fica com o módulo de x menor que 1 quarto, o que significa que o raio de convergência para essa série aqui é igual a 1 quarto. Por quê? Porque além de ter feito essa substituição aqui a partir da série geométrica, o que mais a gente fez foi multiplicar por x. Multiplicar por x não muda o raio de convergência. Por quê? O raio de convergência só depende dos coeficientes da minha série. E multiplicar por x não altera os meus coeficientes, tá bom? Então, ok, assim a gente finaliza esse primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo de hoje. A gente vai calcular o limite quando x tende a zero de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais x menos e elevado a x, só que usando séries de potências, tá? A gente poderia aqui usar a regra de L'Hopital, por exemplo. Não vai ser isso que a gente vai fazer. A gente vai usar séries de potências. No caso, lembra aí como que é a série de Maclaurin para o cosseno de x. A série de Maclaurin para o cosseno de x fica somatório de n igual a zero até infinito, certo? Aí a gente tem, os termos vão alternar, então fica menos 1 elevado a n. As potências de x são apenas as de expoente par, então fica x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Beleza? Analogamente, qual que é a série de Maclaurin para exponencial, para e elevado a x? Essa série aí vai ser somatório de n igual a zero até infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Então vamos substituir isso aqui, né? Antes de mais nada, quem é que seria o cosseno de x? Vamos expandir esses termos, tá?
Como é que fica? Se o n for zero, eu vou ter menos 1 elevado a zero vezes x elevado a zero sobre zero fatorial, que é 1. Aí a gente pega somente os expoentes pares e alternando o sinal. Então fica menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, menos x à sexta sobre 6 fatorial, e assim por diante. Certo? Como é que fica agora para a exponencial aqui? Se eu expandir isso, vai ficar e elevado a x igual a... Aí eu vou ter, ó, quando n for 0, vai dar 1. Quando n for 1, vai dar x. Aí depois vai dar mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, que é 2. Mais x ao cubo sobre 3 fatorial. Mais x à quarta sobre 4 fatorial. E assim por diante. Beleza? Ou seja, quando a gente olhar para esse limite, vai ficar limite quando x tende a zero, de quem? Em cima eu tenho 1 menos cosseno de x. Aí esse 1 que está aqui vai cancelar com esse 1 daqui. E vai ficar menos esses termos. Então eu tenho que mudar o sinal aqui de todo mundo, certo? Então aqui no meu numerador eu vou ter x ao quadrado sobre 2, menos x à quarta sobre 4 fatorial, mais x à sexta sobre 6 fatorial, menos... e assim por diante. Já aqui embaixo, aí eu vou ter, ó, 1 vai cancelar com esse 1 daqui, né, já que está menos a exponencial. O x daqui vai cancelar com o x de cá, de novo, porque está menos a exponencial. E todos os outros termos que aparecem vão ter que ter os sinais mudados. Então vai ficar menos x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo sobre 3 fatorial, menos x à quarta sobre 4 fatorial, menos, e assim por diante. Repara agora que todos os termos que ficaram aqui têm ao menos uma potência de x ao quadrado. Então vamos dividir em cima e embaixo por x ao quadrado e ver o que é que vai ficar, né? Agora a gente vai ter o seguinte, limite, quando x tende a zero, de quem? Se eu dividir tudo por x ao quadrado, eu vou ter 1 meio, menos x ao quadrado sobre 4 fatorial, mais x à quarta sobre 6 fatorial, menos e assim por diante. Enquanto aqui embaixo eu vou ter o quê? Aqui, se eu dividir, vai ficar menos 1 meio, certo? Aí menos x sobre 3 fatorial, menos x ao quadrado sobre 4 fatorial, menos e assim sucessivamente. E agora eu vou fazer o x tender a zero. Bem, detalhe, por que eu pude dividir aqui por x ao quadrado em cima e embaixo? Porque x ao quadrado nunca vai ser zero, já que eu estou apenas me aproximando de zero. Então o x fica perto de zero, mas nunca fica igual a zero, tá? Agora eu vou fazer o x realmente tender a zero. Quando o x tender a zero, isso aqui tende a zero, isso aqui tende a zero, todo mundo aqui em cima ainda vai tender a zero. Por quê? Porque todos esses outros termos vão ter ao menos uma potência de x. Aqui embaixo é a mesma coisa, esse vai dar zero, esse vai dar zero, todo mundo que vem aqui em diante também. Os únicos termos que restam são esses dois aqui, ó. Os únicos dois termos que não vão ser anulados quando eu fizer o x tender a zero. Então o resultado desse limite vai dar 1 meio sobre menos 1 meio, que é menos 1, tá? Esse aí é o resultado para esse limite, e a gente fez essa conta usando séries de potências, tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Nesse caso agora, a gente tem essa série numérica aqui, menos 1 elevado a n, π elevado a 2n mais 1, sobre 4 elevado a 2n mais 1, vezes 2n mais 1 fatorial, de n igual a 0 até infinito. Eu não estou querendo saber se essa série é uma série convergente ou não. Já estou dizendo que ela é uma série convergente. Eu quero calcular qual que é a soma dessa série. Eu quero saber qual que é a soma dos infinitos termos que aparecem aí. Certo? Então, a gente vai usar séries de potência para fazer isso. Vamos tentar escrever isso aí de forma que fique parecido com alguma série de potência que a gente conhece. Como, por exemplo, né? Vamos juntar esses dois termos aqui, ó, que estão com o mesmo expoente. Certo? Ficaria somatório de n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, aí a gente teria π sobre 4 elevado a 2n mais 1, tá? Sobre 2n mais 1 fatorial. Tá bom, então eu tenho que olhar para essa série que ficou aqui e pensar, qual que é a série que se assemelha com isso, né? Olha, eu só tenho expoentes ímpares, aqui embaixo também está o fatorial do que está aqui no expoente, e os termos estão oscilando, o sinal deles está alternando. Então isso aí parece muito com a série de Maclaurin do seno de x.
A gente sabe que seno de x tem sua série de Maclaurin como somatório de n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. Tá? Então, é exatamente o formato que tem ali em cima. Só que o que foi que mudou? É que ao invés do x aqui, o que a gente tem é π sobre 4, ou seja, a gente passou dessa série aqui para essa, fazendo x igual a π sobre 4. O que é que isso significa? Significa que essa série aqui, o resultado dela, dá exatamente o seno de π sobre 4, desde que eu possa substituir o x por π sobre 4 e essa igualdade aqui permanecer válida. Quando é que essa igualdade é válida? Quando o x estiver dentro do intervalo de convergência da minha série. Só que o intervalo de convergência para o seno de x, para essa série aqui, é a reta inteira. Tá? Então, qualquer ponto, qualquer valor de x pode ser substituído aqui e a igualdade permanece. Tá bom? Então, a gente pode dizer que isso aqui é igual ao seno de π sobre 4 tranquilamente. E quanto que é o seno de π sobre 4? É o seno de 45 graus, ou seja, da raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, aí a gente tem outra aplicação das séries de potência, em que a gente pode usá-las para calcular a soma de séries numéricas infinitas. Tá bom? Vamos ver agora um outro exemplo, um pouco mais complicado do que esse. Agora a gente quer determinar quanto que vale a soma da série de n igual a 1 até infinito de n ao quadrado sobre 2 elevado a n. Então, é a mesma ideia do outro exemplo. A gente tem que começar escrevendo essa série aí de forma que fique parecida com alguma série de potências em que a gente substituiu o x por algum valor para gerar essa série que está aí na tela. Então, vamos começar fazendo assim. Somatório de n igual a 1 até infinito de n ao quadrado vezes 1 meio elevado a n. Tá? O que isso indica é que essa série aqui pode ser vista a partir da série de potências n igual a 1 até infinito, e aí aqui dentro a gente vai ter n ao quadrado vezes x elevado a n, substituindo o x aqui por 1 meio, certo? O que é que tem que fazer agora? Se fosse que nem no exemplo anterior, em que a gente já sabia direto qual que era a função que representava essa série aqui, né? Aí já era direto, só é substituir na função o valor de x por 1 meio e ver o que é que iria acontecer. Nesse caso, não. A gente tem que determinar qual que é a função que representa essa série. Vamos fazer isso agora, tá? Repara que aqui tem esse x elevado a n, né? Então é uma boa ideia a gente começar com a série geométrica. Como é que fica a série geométrica, né? A gente tem 1 sobre 1 menos x, certo? Igual a somatório de n igual a 0 até infinito, de x elevado a n, certo? E essa igualdade aí vale dentro do intervalo de convergência, que tem raio de convergência igual a 1. Agora vê, eu quero que apareça n aqui. Eu quero que apareça n ao quadrado, mas antes de mais nada eu preciso que aqui apareça um n. Para eu fazer com que o n aqui apareça multiplicando, eu tenho que derivar essa série de potências, porque aí vai ficar nx elevado a n menos 1. Então, algum n ali multiplicando, a gente já vai obter. Tá? Então, a gente vai derivar ambos os lados aqui dessa expressão para ficar no seguinte. Ó, vamos fazer a derivada de ambos os lados. Do lado esquerdo vai dar o quê, né? Derivada de 1 sobre 1 menos x, isso aí é 1 menos x elevado a menos 1. Se eu derivar, aí eu vou usar a regra da cadeia, vai dar menos 1 menos x elevado a menos 2, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é menos 1. Ou seja, deu 1 sobre 1 menos x ao quadrado, tá? Então, do lado esquerdo aqui eu vou obter isso. 1 sobre 1 menos x ao quadrado. E do lado direito, aí a gente vai ter somatório de n x elevado a n menos 1. Vai até infinito. E qual que é o valor inicial aí do meu n? Vai ser 1, né? Por que vai ser 1? Porque, vê, quando eu começo aqui com n igual a 0, o primeiro termo que aparece no meu somatório é x elevado a 0, que é 1, que é uma constante. Então, na hora que eu derivo essa minha constante, ela desaparece. Então, o n igual a 0, ele some, porque ele ia gerar uma
constante que desapareceu na hora que eu derivei. Então, o primeiro n que aparece aqui é n igual a 1, certo? A ideia agora é derivar mais uma vez. Só que se eu derivar do jeito que está aqui, o que vai aparecer aqui embaixo, multiplicando agora, vai ser n menos 1. Então, não vai dar n ao quadrado, vai dar n vezes n menos 1. Então, eu tenho que fazer algo primeiro para que aqui, ao invés de ficar x elevado a n menos 1, fique x elevado a n. Porque agora, se eu derivar mais uma vez, quem desce é o n, tá? Antes de fazer isso, qual que é o raio de convergência agora? Quando eu faço ou a derivada ou a integral de uma série de potências, o raio de convergência nunca é alterado. Então, aqui o raio ainda é 1, certo? Então, se eu quero que aqui fique x elevado a n, eu tenho que multiplicar por x dos dois lados, beleza? Então, se eu multiplicar por x, do lado esquerdo eu vou ter x sobre 1 menos x ao quadrado. E do lado direito, aí eu vou ter somatório de n igual a 1 até infinito de n x elevado a n. Beleza, né? Maravilha. Agora eu vou derivar mais uma vez, porque aí o n desce de novo e eu vou ficar com n ao quadrado aqui na frente, quem eu quero que fique, tá? Então, quem é que é derivado aqui do meu lado esquerdo agora? Agora eu tenho que usar a regra do quociente. Vai ficar a derivada do de cima, que é 1, vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, que é 2, 1 menos x elevado a 1 vezes menos 1, tá? Sobre o de baixo ao quadrado. Então, sobre 1 menos x ao quadrado fica 1 menos x à quarta, tá bom? Dá para simplificar aqui, ó, tem 1 menos x nesse termo e nesse termo, então eu vou simplificar 1 daqui, vai ficar 3, 1 daqui vai ficar 1, e esse daqui, de modo que o que resta agora vai ser 1 menos x daqui, menos x vezes 2 vezes menos 1, então mais 2x, certo? Sobre 1 menos x ao cubo. Ou seja, deu 1 mais x sobre 1 menos x ao cubo. Maravilha. Então, essa aqui é a função que fica quando eu derivo o lado esquerdo. Quando eu derivo o lado direito, aí vai dar o quê? Somatório. Agora o n desce mais uma vez, fica n ao quadrado vezes x elevado a n menos 1. A série vai até infinito. E o n começa em 1 de novo, tá? Por quê? Porque aqui, ó, quando o n é 1, qual é a menor potência de n que aparece? É x elevado a 1. Então não tem nenhum termo constante. Então na hora que eu derivar, não vai ter nenhum termo que vai ser descartado. Então não vai ter nenhum n que vai ser jogado fora aqui. Então eu continuo começando de n igual a 1, certo? Pronto, estou quase no formato que eu quero. Qual que é o raio de convergência agora aqui? Bem, aqui era 1, né? Se eu multipliquei por x, o raio não é alterado, então aqui continua 1. Se eu derivei mais uma vez, o raio não é alterado, então aqui ainda é 1. E agora, para chegar no que eu quero, basta eu multiplicar por x mais uma vez, para aumentar em 1 unidade aqui no expoente. Então, se agora eu multiplico por x mais uma vez, certo? Aí o que é que vai dar? Do lado esquerdo, x vezes 1 mais x sobre 1 menos x ao cubo vai ser igual justamente à série que a gente quer. Somatório de n igual a 1 até infinito, de n ao quadrado vezes x elevado a n. E essa igualdade aí vale um raio de convergência igual a 1. Ou seja, no mínimo, ela vale entre menos 1 e 1 aberto em ambos os extremos, certo? Como eu quero substituir aqui o x por 1/2, 1/2 está dentro do intervalo de convergência com certeza. Então essa igualdade aqui vale quando o x for igual a 1/2, tá? Por conta disso, qual que é o resultado, né? O que é que vai dar? A soma da série que a gente quer, somatório de n igual a 1 até infinito, de n ao quadrado sobre 2 elevado a n. Essa série aparece se eu substituir aqui o x por 1/2. Então, o que é que dá se eu substituir o x aqui agora por 1/2? Aí vai dar 1/2, que multiplica 1 mais 1/2, 3/2, sobre 1 menos 1/2, que é 1/2, ao cubo. Aí fica 1 sobre 8 aqui embaixo. Ou seja, em cima eu tenho 3 sobre 4, multiplica agora pelo inverso do que está embaixo, que é 8. Então, 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 3, 6. Isso responde a esse exercício, certo? A soma dessa série infinita aqui, dos infinitos termos dela, é igual a 6. Agora a gente precisou fazer um pouco mais de conta, mas foi simplesmente o quê?
começar da série geométrica e usar a derivação, termo a termo, e multiplicar por x, até a gente achar exatamente a série que a gente queria, tá bom? Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.